Olha, a Prefeitura de Maragogi, ela decretou situação de calamidade pública, minha gente, por causa das chuvas que caíram lá na cidade. Vamos agora ao vivo com o Neto Mota, que vai falar mais sobre o que é essa situação de calamidade, o que isso significa para o município de Maragogi, né, Neto? Porque várias cidades já tinham decretado situação de emergência pública por conta das chuvas e dos prejuízos. E agora Maragogi parece que está numa situação até mais grave, né? Olha, Bia, para se ter uma ideia, essa situação foi decretada porque a situação, por exemplo, das famílias que moram nos povoados que ficam na zona rural do município de Maragogi, infelizmente, é cada vez mais grave, principalmente quando se diz respeito à locomoção dessas famílias, ao trânsito dentro das estradas de barro, estradas que dão acesso a essas regiões. Além, claro, de toda a chuva que tem caído na região, tem prejudicado quem mora na periferia, nos pontos periféricos, nas regiões, por exemplo, que tem muito barro, que não contam com o desenvolvimento asfáltico, e essas famílias já vinham sendo monitoradas e recebendo a assistência dos profissionais da própria prefeitura, assim como o órgão publicou. Mas agora, infelizmente, essa situação ficou ainda pior, porque tem família que ficou ilhada, sem condições de voltar para casa, por exemplo, quando ia até o centro da cidade. O Ítalo Joseph, que é o secretário municipal de Relações Institucionais de Maragogi, enviou um vídeo para a gente detalhando toda essa situação. Vamos acompanhar. Houve a necessidade de ser expedido o decreto da emergencial de Maragogi em virtude das fortes chuvas ocasionadas aqui na região, principalmente na cidade de Maragogi, onde a área rural ficou toda alagada, inclusive com dificuldades nos acessos que vêm da área rural para a área urbana. Os distritos de Barra Grande, Peroba, São Bento, ficaram totalmente com dificuldades e com pequenas alagações. As áreas críticas, como o Alto da Boa Vista, o Adélia Lira, o Morro do Cuscuz, e pessoas desabrigadas, forte o grande volume de água. Então, o prefeito Fernando Sérgio Lira, baseado no decreto do governador, o decreto de 82.871, que incluiu a cidade de Maragogi, resolveu expedir esse decreto de calamidade pública em Maragogi. Olha, e além do município de Maragogi, o governo federal, por meio do Ministério de Desenvolvimento Regional, reconheceu a situação de emergência do município de Palmeira dos Índios, também além do estado de calamidade pública da cidade de Lagoa da Canoa, as duas no interior aqui de Alagoas. Para a gente entender, por exemplo, como se decretam essas situações, eu estou aqui ao lado do Coronel Moisés Melo, que é coordenador da Defesa Civil de Alagoas. Coronel, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta. Comece explicando, por gentileza, quais as diferenças da situação de emergência e do estado de calamidade pública. Boa noite, Neto, boa noite, Beatriz, a todos que nos assistem. Existem 3 níveis de desastre. Desastre número 1 é aquele que o município tem condições de dar resposta. Exemplo, há uma forte tempestade e o município consegue, com seus recursos próprios, fazer com que toda a sua estrutura volte à normalidade. O desastre nível 2 e 3 é aquele em que há uma grande tempestade, um exemplo de uma grande tempestade, e há dificuldade do município de restabelecer a ordem. E no nível 3, o município não tem condições de restabelecer a ordem, a destruição foi muita, principalmente os danos públicos e privados, que faz com que o município fuja da sua normalidade, não consiga ter aula, não consiga ter matérias no fórum, não consiga desenvolver o dia a dia normal da sua cidade. Por isso que há, então, essa separação entre situação de emergência e o estado de calamidade pública. Coronel, e tem muitos municípios aqui em Alagoas ainda na situação de emergência e estado de calamidade pública? Nós temos 35 municípios em situação decretada pelo Estado, com mais 7 municípios individuais, reconhecidos todos pelo governo federal, homologados pelo governo do Estado, que necessitam do apoio do governo do Estado. Já tem o apoio do governo do Estado através das ações do governo que já foram apresentadas pelo próprio governador. Já tem ações do governo federal, que foi recursos disponibilizados para os próprios municípios para tomarem conta dessa situação, para que possa fazer com que a situação de emergência seja controlada e a população possa ser inicialmente assistida. Posteriormente, restabelecida a ordem para que o município volte à sua normalidade. E tem muita gente que acha, por exemplo, que a chuva já parou
também nos municípios do interior, porque deu uma parada na capital. E a situação é totalmente contrária, né, Coronel? O que é que vocês têm visto junto com a Sala da SEMAR, por exemplo? Neto, nós já sabíamos que viria muito chuva nesse inverno, seriam chuvas acima da média. A chuva chegou num volume bem maior do que o esperado, né? Choveu bem mais do que nós esperávamos, mas estamos no inverno. O inverno começou agora. Então você tem a certeza que vai chover ainda todo o mês de julho, vai chover no mês de agosto. Esperamos que essa chuva seja dentro da normalidade, para que não venhamos ter mais transtornos, que a população não possa ser cada vez mais atingida, principalmente a população mais vulnerável. Coronel, muito obrigado pelas informações. Beatriz Lacerda tem um balanço que foi divulgado hoje pela Defesa Civil Estadual, que diz, por exemplo, que o nosso estado conta com 12.572 pessoas desalojadas e 2.371 desabrigadas. O município mais afetado com toda a situação em relação a desabrigados e desalojados é Coruripe. Por lá, o número de pessoas afetadas pela chuva já chegou a 3.936. Eu volto para você. Muito obrigada, Neto Mota, pelas suas informações. Também agradeço aí ao Coronel Moisés Melo pelo esclarecimento do que significa, portanto, esse estado de calamidade pública que agora decretou o município de Maragogi. É muito importante para que a Prefeitura consiga receber recursos, né, um aporte financeiro, um auxílio do governo federal mais rapidamente. E esse dinheiro vai ser usado para ações de curto, médio e longo prazo, porque nós sabemos que as chuvas fazem com que muitas pessoas deixem as suas casas, pessoas que vivem em áreas de risco ou que perderam seus imóveis, né, por conta da inundação, perderam seus móveis e eletrodomésticos, e elas precisam, né, de comida, de assistência social, mas não é só isso. Né? O município sofre e para você conseguir reestruturar tudo, né, refazer as ruas que perderam aí calçamento, porque o calçamento vai embora mesmo, é um volume d'água muito grande. Então, rachaduras, até Departamento Estadual divulgou foto, né, de rachadura nas ALs por aí. Então, o estrago que a chuva faz é difícil a gente até calcular, dizer quanto é que se gasta para recompor a cidade, como ela estava antes desse temporal todo cair. E não é do dia para a noite. São ações que demoram, ações que precisam muitas vezes de orçamento. Mas, no caso do estado de calamidade, a Prefeitura ela pode fazer aí serviços e contratações com dispensa de licitação e também não é obrigada a obedecer às metas fiscais do município, porque vai naturalmente gastar mais naquele ano em que um desastre natural causou tantos prejuízos. Então, tem essas condições aí de poder fazer compras, contratações sem a licitação. E é por isso que exige-se tanta responsabilidade, né, dos gestores nesse momento, que vão receber esse recurso do governo federal a partir da decretação do estado de calamidade, para que o dinheiro seja usado com transparência, inteligência e responsabilidade. Pois é, gente, outros municípios podem até decretar estado de calamidade, a gente vai sempre atualizando vocês por aqui, até agora pelo menos 2, né? Agora é o mais recente, Maragogi. Vamos continuar acompanhando que a chuva ainda vai perdurar pelos próximos meses, não é verdade?